Quem sou eu? De onde viemos, para onde vamos? É, perguntas aí existenciais que muitas vezes algumas pessoas nem se fazem essas perguntas, né? Tem pessoas. Eu descobri isso um pouco tarde, na verdade. Não sei se você descobriu isso cedo, né? Me conta aí até se você descobriu isso tarde ou cedo. Tem pessoas que elas conseguem viver sem se perguntar essas coisas, né? Eu fiquei um pouco surpreso quando eu descobri isso, um pouco triste, na verdade, né? De primeiro eu falei, poxa, será que eu sou louco e todo mundo é normal? Depois de um tempo eu falei, cara, eu sou normal, essa galera é louca, e hoje eu acho que todo mundo é meio louco mesmo, né? Por que que eu falo isso, esse preâmbulo todo, né? Essa brincadeira aí? Pra mim, não tem como eu viver bem sem buscar minimamente as respostas para essas perguntas. Quer dizer que eu vou achar? Provavelmente não, talvez eu ache, não sei. Mas pelo menos tentar, eu vejo que é o dever do ser humano, né? Tem pessoas que conseguem, né? Ela simplesmente vive a vida dela ali, normal, ela vai empurrando com a barriga. O meu medo é que quando chegar a hora da morte, ou dela, ou de pessoas que essa pessoa se importa, a ficha dela vai cair, sabe? Que ela viveu uma farsa a vida toda, fugindo de questões importantes para ela, né? Eu falo sempre que cada pessoa traz uma pergunta, né? A minha foi essa. Para mim, essa pergunta, quem sou eu, sempre me assombrou. Primeiramente, ela me assombrou. Eu não queria olhar para isso porque eu tinha muito medo. Aquilo ali causava uma crise em mim existencial que mexia com todos os fundamentos no qual eu, literalmente o eu, né, o ego, o meu ego naquela época, estava baseado. Né? Então, se eu admitisse me perguntar quem sou eu ia mexer nessas bases. E eu tinha muito medo, né? Esse eu, que é o ego. Né? Então, quando eu coloco aqui no título quem sou eu, uma reflexão sobre isso, ou algo assim, que vai estar aqui no título, eu tô querendo, não tô aqui para te falar quem sou eu, quem é isso que nós chamamos de eu. É para fazer, para ajudar a ativar em você, para fazer você olhar para esse lugar com cuidado. Como eu faço isso sem me machucar, sem se cair em crise existencial? Por que que eu falo isso? Porque eu, quando eu era muito adolescente, eu não tinha ferramentas internas para entrar nesse tipo de questionamento sem me machucar. O que que eu quero dizer com sem me machucar? Eu ficava, de fato, angustiado. E até hoje tem vezes que eu me pego, em alguns dias, angustiado com alguma pergunta existencial, porém o que muda? Hoje eu tenho ferramenta para poder lidar com isso, né? E uma dessas ferramentas, né, eu sempre falo aqui, quase sempre eu recomendo como um livro introdutório, se você for estiver começando a sua jornada aí, o livro O Poder do Agora. Eu gosto dele, hoje em dia eu não gosto tanto. Por quê? Porque ele é um budismo com outras palavras e não dá mérito para o budismo. Né? Pelo menos eu nunca vi o Eckhart Tolle, que é o autor do livro, falando do budismo. Né? Talvez ele tenha falado, eu esteja falando besteira aqui, mas eu já li dois livros dele, eu não vi ele citar o budismo em um. E literalmente é budismo que ele está falando, ou Advaita Vedanta, né? Que é da Índia. E eu sou alguém que eu acho importante reconhecer da onde a gente tirou o que a gente está falando, etc. Enfim, só esse adendo aí. Mas o livro é bom para quem está começando, é um livro excelente, tem uma linguagem boa. Qual que é a ferramenta que você pode usar para lidar com quando você entra nessas questões existenciais? Que a ferramenta por si só, do meu ponto de vista, é também a resposta, provavelmente. Né? Que eu não estou aqui para falar para você o que é o que não é. Estou para justamente startar, iniciar essa conversa. Né? Que é o que essa ferramenta? É você aprender a ficar no lugar de observador do pensamento, observador das emoções. Né? A pessoa comum, ela acredita porque ela não tem discernimento
né? Capacidade de discernir, separar o que parece que é uma coisa só. Ela acha que ela é o pensamento dela. E é por isso que quando essa pessoa se pergunta quem sou eu, ou ela nem consegue se perguntar quem sou eu, justamente pelo que eu falei lá no começo, isso mexe muito com as bases dela, porque ela não tem ferramenta, ela não tem um mundo interior capacitado para fazer esse tipo de questão, esse tipo de pergunta para si mesma. Então, aqui a ferramenta é você aprender a ficar nesse lugar de observador, né? Percebendo que você não é o pensamento, você não é as emoções, você é o ser, você é o espaço aonde isso acontece. É relativamente simples fazer isso, mas exige um certo treinamento para você aprender a se descolar, se distanciar dos pensamentos e falar, olha, o meu pensamento está passando aqui, eu posso entrar nessa corrente de pensamento ou não, né? E as emoções é mais difícil no começo, mas também é algo possível. Muitos mestres, muitas pessoas falam desse lugar, né? E quis compartilhar aqui com você, né? Tanto para quem já está na jornada, eu acho muito importante relembrar disso. Tanto é que eu estar aqui falando disso me ajuda também, quanto para quem está começando, porque muitas vezes o que falta para alguém de fato se entrar nessa senda de buscar é ter ferramenta, né? Pegar sua maletinha, tua picareta para você desbravar e teu facão para tu desbravar a mata, né? E uma dessas ferramentas eu acredito muito que é o eu observador, né? É você entender isso, que você não é o pensamento. Quando um pensamento se desfizer, não é você que está se desfazendo, é o pensamento, né? A emoção é a mesma coisa. Não quero deixar um vídeo longo aqui. Se ficar alguma questão que alguém quer que eu fale, enfim, etc., é só me falar. Talvez eu fale, talvez não. E eu vou deixar meu Instagram aqui embaixo também. Aqui eu tô mais ativo lá. Aqui no YouTube eu posto toda sexta-feira, né? Se eu falhar alguma aí, me cobrem. Mas é isso. Até a próxima.